Tanta coisa. Então, vamos lá. Nessa primeira questão, o que vocês teriam que saber de imediato, não é? Saber para se responder à questão, é a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Quais são os 12 meses anteriores ao período de apuração? O período de apuração que a gente está querendo saber é do mês de março, tá? Mês de março. Quais são os 12 meses anteriores ao período de apuração? Os 12 meses anteriores é mês de fevereiro até março, mês de fevereiro até março, aliás, desculpa, do mês de março de 2019, pelo amor de Deus, do mês de março de 2018 até fevereiro de 2019. Então, a receita bruta acumulada é do mês de março de 2018, março de 2018 a fevereiro de 2019. Esse é o período de a receita bruta acumulada da empresa nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Vocês errando isso, quem errou isso, errou a questão toda. Tá? Por quê? Porque a partir dessa receita bruta acumulada, dos 12 meses anteriores ao período de apuração, é que a gente vai encontrar a alíquota efetiva e, a partir daí, calcular o Simples Nacional devido no mês, tá? Então, quem errou aqui essa receita bruta acumulada anterior, receita bruta acumulada da empresa nos 12 meses anteriores ao período de apuração, já errou a questão, tá? Então, quem errou isso aí, na prova, eu não considerei nada, tá? Só para que vocês acompanhem a correção de vocês e entendam, né, a pontuação. Quem errou essa receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração, já errou a questão toda e não foi considerada nada, tá? Então, se você tiver aí na sua prova com 1,5 ponto a menos e não tiver colocado essa receita bruta acumulada, não estiver feito corretamente, né? Porque tiveram pessoas que consideraram o todo, né? O 1.095.000, e não era, só os 12 meses anteriores, de março de 2018 a fevereiro de 2019. Quando a gente encontrou essa receita bruta acumulada, lá na Lei Complementar 123, nós temos a alíquota nominal, tá? Aqui nós vamos ter a alíquota nominal, que é de 10,7%, de acordo com a tabelinha do comércio, já que essa empresa comercial, né, é uma empresa optante pelo Simples Nacional, é uma empresa comercial, então, lá na alíquota do Simples Nacional, se ela está nessa receita bruta de 975 mil, nós vamos ter, ela está na quarta faixa, que é de 720,01 a 1.800.000. Então, a sua alíquota é de 10,70% e o valor a deduzir, 22.500, né? A parcela a deduzir nessa faixa, 22.500. Então, fazendo esse cálculozinho, 975 mil vezes 10,70%, menos a parcela a deduzir, que é 22.500, dividido pela própria receita bruta acumulada, que é 975 mil, nós vamos chegar a uma alíquota efetiva de 8,39%. Tá? Onde essa alíquota, ela vai ser aplicada sobre qual valor? Alguns não atentaram, que no enunciado da questão diz que a empresa teve vendas canceladas no mês de março no valor de 9 mil e descontos incondicionais de 6 mil. Então, o que é que teria que fazer? Diminuir os 70 mil, dos 70 mil, aliás, 70 mil, menos 9 mil das vendas canceladas, né, 9 mil das vendas canceladas e 6 mil dos descontos incondicionais. Então, qual é o valor? O valor é 55 mil. Então, ao invés de
de aplicar a alíquota encontrada, a alíquota efetiva de 8,39% sobre 70 mil, teria-se que aplicar sobre os 55 mil. Por isso que a resposta correta é 4.615,77. Ok? Tranquila aí essa primeira questão? Alguma dúvida? Então, qual o Simples Nacional devido no mês, né? No mês de março a ser pago em abril? R$ 4.615,77. R$ 4.615,77. Ok, babies? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, continuemos. Segunda questão. A segunda questão, o que é que nos diz a segunda questão? A segunda questão vale 1 ponto, tá? Ela tem 4 itens. Quem acertou os 4, claro, tem 1 ponto completo. E quem não acertou é proporcional, né? 0,25 cada item. Ainda sobre o Simples Nacional, o que é que pede a questão? Sobre o Simples Nacional, assinale V para as afirmativas verdadeiras ou F para as afirmativas falsas. Empresa Gama, aberta em 14 de novembro de 2011, deseja optar pelo Simples Nacional a partir de 2018. Auferiu em 2017 receita bruta no mercado interno de 2 milhões e 600 mil e receita bruta decorrente de exportação de mercadorias de 3 milhões. Como o somatório das receitas ultrapassou o limite, 4 milhões e 800 mil em 2017, não poderá optar pelo Simples Nacional em 2018. Falso. Por que que é falso? Porque elas não é o somatório, a gente não considera o somatório. É 4 milhões e 800 para o mercado interno e 4 milhões e 800 para o mercado externo. Então, essa empresa, a empresa Gama, ela pode optar sim pelo Simples Nacional, porque não é o somatório, tá? Não é o somatório das receitas do mercado interno com o mercado externo. Todos os estados e municípios participam obrigatoriamente do Simples Nacional. Entretanto, a depender da participação de cada estado no Produto Interno Bruto brasileiro, poderão ser adotados pelo estado os limites diferenciados de receita bruta de EPP, que são os chamados sublimites, para efeitos de recolhimento do ICMS ou ISS. A opção, essa afirmativa é verdadeira, tá? Porque existe sim essa adoção de limites diferenciados, né, para recolhimento de ICMS ou ISS para os estados e municípios. Então, afirmativa verdadeira. Empresa Ômega, aberta em 12 de junho de 2016, deseja optar pelo Simples Nacional. Um instantinho, só aceitar aqui. Deseja optar pelo Simples Nacional a partir de janeiro de 2018. No ano de 2017, apresentou a receita de 3 milhões e 200. Como não atingiu o limite estabelecido por lei, poderá optar pelo Simples Nacional. Não, isso aqui é falso. Por que que é falso? Porque tem que verificar a questão do início das atividades. Ela foi aberta em 12 de junho de 2017. Então, a gente vai ter que verificar contando de junho a dezembro. De junho a dezembro, e aí conta-se com o mês de junho, porque independente do dia em que ela abriu o mês, do dia em que a empresa começou a operar, né, que ela foi aberta, conta-se o mês completo. Então, nós vamos ter junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós vamos ter 7 meses aí, né, contando com o mês de junho. Então, nós vamos ter 4 milhões e 800 mil
4.800.000 dividido por 12, né? Então, por mês, 400 mil, né? Como a gente sabe, se a empresa ela só foi aberta em junho, não em janeiro, no início do ano, então a gente vai ter que verificar a questão da proporcionalidade. Então, eu tenho 400 mil vezes 7 meses. Ela teve uma receita, ela apresentou uma receita de 3.200.000, quando, na verdade, o limite, por conta da proporcionalidade, pelo fato dela ter sido aberta em junho, ela só poderia, o faturamento dela teria que ser no limite de 2.800.000, e não 3.200.000, muito menos 4.800.000, que é o limite estabelecido por lei para o ano inteiro, de janeiro a dezembro. Então, por isso que esse item é falso. Está impedido de optar pelo Simples Nacional a empresa de cujo capital participe outra pessoa jurídica. Verdade, né? Se a empresa participar do capital de outra pessoa jurídica, ela está impedida de optar pelo Simples Nacional. Então, segunda questão, valendo 1 ponto, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. A sequência é essa, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok? Alguma dúvida? Não? Vocês estão aí? Sim. Todo mundo assistiu a novela, foi? Ah, pelo menos a Fernanda tá, né? O Dirceu, o Reginaldo, Jaiana, tá certo. Então, vamos lá. Terceira questão. Terceira questão está aqui nesse arquivo em Excel, tá? Eu vou começar pela questão 3.2, porque a 3.1 teve uma polêmica, e aí depois eu vou para essa questão, tá? O que é que diz o item 3.2? O item 3.2 vale 1 ponto, e esse item é sobre o lucro presumido, tá? O item 3.2 é sobre o lucro presumido. A Companhia Fortaleza Limitada optou pela tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, com base no lucro presumido. Foram extraídas as seguintes informações dos registros da companhia, relativos ao terceiro trimestre de 2018. Receita de venda de mercadorias, 300 mil. Devoluções de vendas, 40 mil. Descontos incondicionais, 20 mil. Ganho de capital na alienação de bens do ativo imobilizado, 5 mil. Receitas financeiras, 8 mil. Receita de equivalência patrimonial, 3 mil. O coeficiente de determinação do lucro presumido, nesse caso, é 8%, tá? E a alíquota do imposto de renda é de 15%. O IR devido, com base no lucro presumido do terceiro trimestre de 2018, correspondeu a, em reais. Então, essa empresa, ela teve de receita de venda de mercadorias 300 mil. Dessa receita de venda de mercadorias, o que é que nós vamos deduzir? As devoluções de vendas e os descontos incondicionais. A isso, nós chegamos a uma receita líquida de 240 mil. Foi dito lá no enunciado da questão que o coeficiente de determinação do lucro presumido é 8%. Então, nós chegamos a uma base de cálculo no valor de 19.200, que é o lucro presumido vezes o coeficiente de determinação. Desculpa, a receita líquida vezes o coeficiente, né? Nós chegamos a uma base de cálculo no valor de 19.200. A legislação diz que as demais receitas, elas vão ser adicionadas integralmente, tá? A essa base de cálculo, a gente vai adicionar as demais receitas, com exceção da receita de equivalência patrimonial, que, embora eu tenha dito várias vezes nas aulas que a receita da equivalência patrimonial, ela não entra, ela não compõe a base de cálculo do lucro presumido. Então, vocês não tinham que incluir os 3 mil da receita da equivalência patrimonial, e alguns incluíram. Quais são as outras receitas que vocês teriam que incluir? Somente o ganho de capital na alienação de bens do ativo imobilizado, no valor de 5 mil, e as receitas financeiras no valor de 8. E aí, nós chegamos a uma segunda base de cálculo, que essa base de cálculo nada mais é que o próprio lucro presumido.
tá? Nós chegamos a um lucro presumido de 32.200. A esse lucro presumido, a gente vai aplicar a alíquota do imposto de renda, que é 15%, chegando a um imposto IRPJ a recolher, IRPJ a recolher de 4.830. Então, questão 3.2, resposta correta, D de dado, 4.830, corresponde o IR devido da Companhia Fortaleza no terceiro trimestre de 2018. 3.3. 3.3, também uma questão de marcar sobre o lucro presumido, tá? E aí nós vamos ter um posto de gasolina. Um posto, essa questão, esse item 3.3, vale 1,5 ponto. Um posto de gasolina que opta pelo lucro presumido, que optou pelo lucro presumido, apresenta os seguintes dados no primeiro trimestre de 2016, em reais. Venda de gasolina, 2.500.000. ICMS sobre vendas de gasolina, 400.000. Descontos incondicionais concedidos, 100.000. Venda de mercadorias, 200.000. ICMS sobre venda, 50.000. Receita de serviço de lavagem, 100.000. Ganho na venda de imobilizado, 10.000. Informe o imposto de renda devido referente ao primeiro trimestre de 2016 em reais. Então, nesse posto de gasolina, nós vamos ter 3 tipos de receitas. E todas essas receitas, essas 3 receitas, representam o objeto principal do posto de gasolina. A própria receita da venda de gasolina, a receita da venda de mercadorias e a receita de serviços de lavagem vão ser consideradas como objeto, como receitas que fazem parte do objeto principal do posto de gasolina. O que é que nós vamos deduzir dessas receitas? Lembrando que a gente faz apenas uma dedução. A gente não vai deduzir os descontos, que no caso só teve desconto incondicional. Não vamos deduzir da receita de venda de gasolina e da receita de mercadorias e da receita de serviços de lavagem, não. A dedução é feita só uma vez, tá? Então, nós vamos ter aqui os 2.500.000, menos os descontos incondicionais, 2.400.000. A esses 2.400.000, nós vamos aplicar o coeficiente de determinação do lucro presumido referente à receita de venda de gasolina, que é 1,6%. Então, nós vamos chegar a uma base de cálculo de 38.400. Para a revenda de mercadorias, para a receita de venda de mercadorias, nós vamos aplicar, não vamos fazer novamente a dedução, tá? A dedução faz-se apenas uma vez. Nós vamos calcular o 8% sobre 200.000, nós vamos chegar a uma base de cálculo de 16.000. Da mesma forma, a receita de serviço de lavagem, que a gente vai aplicar o coeficiente de 32%, né, como manda a legislação, para serviço de lavagem é 32%, e aí a gente chega a uma base de cálculo de 32.000. O que é que nós vamos ter? Que adicionar as outras receitas. Que outras receitas são essas? Ganho de capital na alienação de bens do ativo imobilizado, 10.000. Então, a nossa base de cálculo, que é o lucro presumido, é 96.400, que se refere os 38.400, que é a base de cálculo referente à receita da venda de gasolina, os 16.000, que é a base de cálculo referente à receita de venda de mercadorias, e os 32.000, proveniente da base de cálculo da receita de serviços de lavagem, tá? Então, a gente vai ter como lucro presumido o valor total de 96.400, que a gente tem a base de cálculo de cada receita, mais as outras receitas, que é o ganho de capital na alienação de bens do ativo imobilizado, 10.000, a gente vai chegar a esse total de 96.400. Vamos calcular um imposto. O imposto é o quê? 96.400 vezes 15%. Nessa situação aqui, nós vamos ter o adicional, porque ele ultrapassou 60.000. Se ultrapassou 60.000,
o que é que nós vamos ter? Que, como é o trimestre inteiro, né, 20 mil menos 3, nós vamos ter igual, 90, só para vocês entenderem, 96.400 menos 60 mil, a gente chegou, 36.400 é o valor que a gente, é o adicional que a gente vai ter que aplicar sobre esse valor, 10%, vezes 10%. Então, nós vamos ter aqui de adicional 3.640, tá? Os 3.640, nós vamos ter de imposto a recolher, IRPJ. E aqui, IRPJ. Então, a resposta correta do item 3.3 é 18.100, tá? 18.100, item E de dado, tá? O valor do imposto a recolher, 18.100. Oi. Por que não foi abatido o ICMS sobre vendas de operação normal? ICMS, a gente só deduz o ICMS se for o ICMS substituição tributária. Os únicos impostos que serão deduzidos, ICMS substituição tributária e o IPI. O ICMS de venda normal não deduz. Tá? O ICMS da operação normal, ele já está lá dentro da receita e a gente não deduz. Eu me confundi, porque na estrutura dessa, aí até na sua própria resolução, tem assim, ICMS sobre vendas, operação normal. Se não deduz, por que está nessa estrutura? Não, eu até coloquei, porque você vê aqui, ó, só um instante. Vendas, operação normal, ó. Eu coloquei porque são as informações que estão lá, tá? Se você pegar no enunciado da prova, eu tenho ICMS sobre a operação normal, mas eu não... Ó, aí, cadê? Mas aqui, ó, não tem valor. Não deduzi, tá? E não houve devolução nessa situação, mas eu tive ICMS operação normal, ó, mas não houve dedução em nenhum. Tá? É só porque tem a informação lá, para frisar que ICMS sobre vendas de operação normal não se deduz. Se fosse ICMS substituição tributária, aí sim você teria que deduzir. Tá certo, Fernando? E eu comentei nas aulas, e talvez eu tivesse colocado assim na estrutura sem ter deduzido e pode ter confundido você, mas Total. Eu perdi a questão porque eu deduzi o ICMS. Ah, pois não se deduz, tá? É só se fosse substituição tributária ou IPI também. Reginaldo, o que não deduz é o que sempre aparece entre parênteses, operação normal. Se uma questão não aparecer detalhe, não é isso, viu? Se vai ter lá, ICMS é da operação normal. Agora, se tiver diferente, por exemplo, se for um ICMS substituição tributária, aí tem que informar que é ICMS substituição tributária, aí você teria que deduzir. No caso, se não tivesse ICMS operação normal, você não deduziria. Da mesma forma, tá? Porque o ICMS já se pressupõe que é operação normal, como você diz. Como você disse aí, Reginaldo, eu teria que informar se fosse o ICMS substituição tributária, aí eu teria que informar que é substituição tributária para você deduzir. Tá bom? Entendido, Reginaldo? Se for ICMS ST, eu vou ter que informar para vocês, porque para que se saiba que tem que se fazer a dedução, tá? Ok. Aí, vamos lá para o item 3.1, tá? Deixa eu explicar aqui para vocês o item 3.1. No item 3.1, o que é que nós vamos ter?
esse item 3.1, ele vale 1 ponto. A Companhia Goiás é uma pequena mercearia e começou suas atividades em setembro de 2016. Apresentou nos 4 primeiros meses os seguintes dados de receita bruta de vendas: setembro 13 mil, outubro 16.200, novembro 16.400, dezembro 20 mil. O simples devido em dezembro de 16 monta 100%, aliás, 98%, porque só 2 alunos acertaram essa questão. Mas eu vou dizer para vocês, essa questão eu anulei, tá? Eu considerei que todos acertaram. Por quê? Porque eu não informei isso para vocês. Eu cobrei uma questão que eu não tinha comentado com vocês, tá? Depois, na correção, quando eu vi que todos estavam errando, foi que eu percebi que eu não tinha informado isso para vocês. Por isso, eu não achei justo, né? Não considerar essa questão. Então, o item 3.1, ele foi anulado, tá? Todos, 2 pessoas só acertaram a questão, 2 alunos acertaram, marcaram o item correto, porque o item correto não é o item A, é o item C. O valor é R$ 1.094, eu vou explicar para vocês. Só 2 alunos acertaram, mas aí eu não achei justo, porque eu percebi que eu não tinha comentado isso com vocês. Porque o que é que acontece? A nova regra do Simples Nacional é a partir de 2018. Essa questão, ela fala aí na questão que é setembro de 2016. Em setembro de 2016, era outra regra do Simples Nacional. Por exemplo, essa empresa, ela iniciou no mês de setembro de 2016. Ela teve como receita 13 mil. O que é que a legislação de 2016 dizia? Que devia ser feito, se ela iniciou em setembro, teria que ser feita uma média aritmética, e essa média aritmética, ela teria que ser multiplicada por 12 meses para a gente chegar a uma alíquota nominal, tá? Que a faixa é diferente da que a gente conhece agora, que está lá na lei complementar. Se vocês observarem, na lei complementar, ela foi atualizada e as faixas anteriores, elas estão lá todas riscadinhas, porque elas foram revogadas, né, esses percentuais, essas alíquotas. E a partir de 2018 é que está valendo a alíquota que a gente conhece. Então, o que foi que houve? O que é que dizia antes de 2018? Que tinha-se que calcular uma média aritmética, que é a soma dos meses, né, dos meses anteriores. Então, como ela iniciou em setembro vão ser os próprios 13 mil, o próprio 13 mil, e a gente vai ter esses 13 mil vezes 12 meses. Lá na tabela, a alíquota para essa faixa de 156 mil é 4%, a gente tem como simples devido, no mês de setembro, 520 mil. Desculpa, 520 reais, não 520 mil, 520 reais. Em outubro, a média aritmética é o mês anterior é a receita do mês anterior, que no caso é 13 mil, tá? 13 mil vezes 12 é a mesma coisa, 156 mil. A alíquota nominal lá na tabela antes de 2018 para essa faixa, 4%, né, mesmo do mês de setembro. O simples devido, 16.200 vezes 4%, R$ 648 reais. Em novembro, qual é a média aritmética? É a soma dos meses anteriores, setembro e outubro, dividido por 2. Setembro e outubro dividido por 2, nós vamos ter uma média aritmética de 14.600, 14.600 vezes 12, 175.200, ainda está na faixa dos 4%, o simples devido do mês de novembro, 656. Antes de 2018, não existia parcela a deduzir, tá? O valor era o próprio alíquota nominal aplicada sobre a receita bruta, tá? Já era o simples devido. E aí, em
dezembro, o que é que nós vamos ter? A média aritmética é a soma dos 3 últimos meses, setembro, outubro e novembro, dividido por 3, né, porque são 3 meses, a gente chegou a uma média aritmética de 15.200, essa média aritmética vezes 12, 182.400, a alíquota nominal para essa faixa, né, a partir de 180.000,01, é 5,47%. Aplicando diretamente à receita do mês, o simples devido é o valor de R$ 1.094, tá? Então, a resposta correta do item 3.1 é o item C de casa, tá? C de casa, porque é 1.094. Então, como eu falei para vocês, só 2 alunos acertaram esse 1.094, todos os outros, eu não sei se está aí o que acertou, mas todos os outros fizeram, como eu tinha explicado para vocês, né, e marcou a alternativa A, 800, né, só que o cálculo correto, como essa empresa é de setembro, ela iniciou suas atividades em setembro de 2016, e a regra que eu expliquei para vocês é a partir de 2018, então, o cálculo correto é esse que eu coloquei aí, com a média aritmética e multiplicando por 12, né, por 12 meses. Então, o cálculo correto seria esse. Então, para ser justa, como eu não tinha falado isso para vocês nas aulas, me passou, eu acabei esquecendo e não falei para vocês, e cobrei na prova uma coisa que eu não tinha falado para vocês, então eu achei por bem anular a questão, e quem marcou o item A, eu considerei. Se fosse em 2018, seria a letra A, tá? Que aí a gente iria fazer a receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração, então eu só tenho esses 3 meses, eu ia ter uma faixa, ia ter parcela a deduzir, então seria os 800 mesmo, tá bom, Disseu? Mas, para que vocês conheçam, que como é 2016, né, caiu uma questão numa prova aí, num concurso, no exame de suficiência, eu nunca vi não, mas vai que, né, e aí para vocês saberem o cálculo correto, tá bom? Então, esse item 3.1 aí, a questão foi anulada e todos tem um ponto aí referente a essa questão, embora eu tenha marcado o item A. Ok? Então, continuemos, né? Quarta questão. Estamos terminando, crianças. A quarta questão também sobre o lucro presumido, né? Ela vale 2 pontos e foi pedido que se calculasse o lucro presumido, bem como o imposto de renda e a contribuição social devidos pela empresa beta, sabendo-se que no trimestre houve receita de venda de mercadorias no valor de 70 mil, o ICMS normal, tá aí, ó, ICMS normal, 3 mil, devoluções de mercadorias, 10 mil, receita de prestação de serviços que integra o objeto social da empresa, 22 mil, juros passivos, que é uma despesa financeira, 1.000, e receita de aluguel, que não faz parte do objeto social, 10 mil. Os percentuais de presunção são 8% do imposto de renda e 12% da contribuição social sobre o lucro líquido para a venda de mercadorias e 32% para a prestação de serviços, né? Então, vamos lá. Nós temos 70 mil como receita de venda de mercadorias, que aí, ai, meu Deus, 70 mil sobre receita de venda de mercadorias, que dessa receita de venda de mercadorias a gente vai ter que deduzir a devolução de vendas, tá? No valor de 10 mil, chegando a uma receita líquida de 60 mil. Percentual de presunção, né, que é o coeficiente de determinação do lucro presumido para a venda de mercadorias é 8%, então nós vamos chegar a uma base de cálculo de 4.800.
Sendo que nós temos uma receita de prestação de serviços, que foi informado lá no enunciado da questão, que essa receita integra o objeto social. Então, ela vai ter que ser aplicada a alíquota de presunção, que é 32% para serviços, nós vamos chegar a uma base de cálculo de 7.040. Base de cálculo é os 4.800 da receita de venda de mercadorias e 7.040 da prestação de serviços. Então, a base de cálculo, 11.840. Sendo que nós tivemos outras receitas, que são referenciar as receitas de aluguéis, que não faz parte do objeto social, então vai ter que ser adicionada na sua integridade 20.840, não é? Que é os 11.840, 4.800 mais 7.040, mais os 10.000, que é a receita de aluguel, que vai ter que ser adicionada na integridade. Nós vamos ter a base de cálculo, que é o lucro presumido, R$ 21.840. Sobre esse valor, a gente vai aplicar o percentual do imposto de renda, que é 15%, imposto de renda a recolher, R$ 3.276. Não ultrapassou os 60 mil, então nós não vamos ter nesse item, não vamos ter adicional. O mesmo raciocínio vai ser para a contribuição social sobre o lucro líquido. A diferença é o quê? E o percentual de presunção para a receita de venda de mercadorias no imposto de renda é 8%, na contribuição social é 12%. No caso da receita de prestação de serviço, tanto para o imposto de renda como para a contribuição social é de 32%. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Uma base de cálculo de 7.200 referente à venda de mercadorias e 7.040 referente à prestação de serviço, perfazendo um total de 14.240. A esse valor, 14.240, a gente vai somar a receita de aluguel, né, na sua integridade, e aí nós vamos ter a base de cálculo 2, que é o próprio lucro presumido, de 24.240, e vamos aplicar a alíquota da contribuição social, que é 9%. 24.240 vezes 9% dá um total de contribuição social sobre o lucro líquido a recolher de 2.181,60. Dúvidas? Dúvidas? A quinta questão, ela é totalmente teórica, né? 99% acertou a questão na sua totalidade, alguns confundiram o item 5.4, que eu fiz a pergunta. A empresa deseja optar pelo lucro presumido para apurar seu imposto de renda. No entanto, deseja optar pelo lucro real para determinar sua contribuição social sobre o lucro líquido. Isso é possível? Não, não é possível. Se a empresa optar pelo lucro, o imposto de renda pelo lucro presumido, a contribuição social também terá que ser pelo lucro presumido. Então, vão ser os dois impostos terão que ser calculados pelo mesmo regime de tributação. Se fosse lucro real para o imposto de renda, teria que ser lucro real para a contribuição social. Então, vai ter que ser sempre o mesmo regime de tributação para os dois impostos. Então, isso não é possível. E alguns responderam nessa questão, colocaram aí a resposta do item 5.2, né, falando do pagamento da primeira parcela, ou então dizendo que se a receita fosse 78 milhões, tinha que optar pelo lucro presumido, tá? Alguns não responderam, simplesmente era dizer não e fundamentar a resposta, tá? Era só isso nesse item 5.4. Os demais itens, 100% acertou. Dúvidas? Alguma dúvida em relação à nota? Falem agora ou calem-se para sempre.
Show. Tá? Eu lancei, como hoje era o último dia para lançar as notas, né, o prazo que nós professores tínhamos para lançar a nota, as notas de vocês, eu lancei logo, tá? Mas se vocês, vou disponibilizar a resolução, tá? Vou colocar no AVA a resolução, vocês pegarem a prova de vocês e verificarem, tiverem alguma dúvida, acharem que tem algum ponto, né, que eu possa ter corrigido errado, falem comigo, que aí eu solicito, dependendo, né, se realmente vocês estiverem certos, eu solicito a alteração da nota, tá? Mas se ninguém tiver nada a declarar, a nota é essa que já está lançada. Na quarta-feira, nós iniciamos matéria nova, que é o lucro real, tá? Por isso, não faltem na próxima quarta-feira. Ok, Beis? Tatiana? Oi, Juliana. É só uma dúvida, não é nada Tô sobre ela, ouvindo. não. As notas de prática você vai botar hoje ainda? Não, as notas práticas, elas não são lançadas a V1 e a V2. Práticas, elas são lançadas a V3, que é a média dos 3 períodos, tá? Eu ainda nem corrigi, como a prova foi essa semana, eu nem corrigi ainda. Tá bom, obrigada. Por nada. Não saiam, tá? Eu vou aqui interromper a gravação para fazer a chamada, tá bom?